Por dentro da Grande Muralha, segredos da obra que parecia impossível. Não foi construída para ser bonita, nasceu do medo. Por que um império ergueu uma linha de pedra que atravessasse montanhas e desertos? Quanto vale, em vidas e liberdade, a segurança prometida por um muro? Essas perguntas começam antes das pedras, na paisagem aberta do norte, planícies onde cavalos e homens das estepes avançavam rápido, onde aldeias eram frágeis como folhas ao vento. Pequenas defesas pontilhavam a região, paliçadas rústicas, aterros de terra, fortalezazinhas dispersas, mas nada que formasse uma barreira contínua. O medo de incursões repetidas criou uma ambição maior: transformar fragmentos de proteção em um só organismo, uma fronteira que fosse mais que um símbolo. Foi essa urgência, medo e ambição misturados que impulsionou a transformação. Em determinados momentos, governantes decidiram unir trechos de muralhas pré-existentes e ampliar a linha para além do que antes parecia possível. O chamado primeiro imperador aparece nesse enredo como quem ordenou a consolidação de vários muros, mas é preciso lembrar: a Grande Muralha, tal como a percebemos, é obra de séculos, resultado de várias dinastias e reformas. Não pode ser creditada a uma única decisão sem contextualizar as camadas de tempo que a compõem. Se essa história está te tocando, fica comigo até o final. Subir a encosta hoje é fácil quando há trilhas arregadas e placas coloridas. Não era assim. Imagine o terreno: rochas cortantes, vales estreitos, cumes que em dias frios mordiam a pele. Não havia estradas largas. Material pesado tinha de ser trazido por homens e animais em cadeias humanas ou carros improvisados que rangiam sobre o peso. O som constante de martelos batendo no cinzel, o clique rítmico dos cabos que puxavam blocos, o ranger de rodas sobre pedras, tudo isso dominava a paisagem de trabalho. À noite, pequenas fogueiras espalhavam calor e fumaça, e no silêncio o vento trazia o cheiro de lama, de poeira e de ferro. As técnicas variavam conforme o lugar e o tempo. Em trechos iniciais, montes de terra eram comprimidos em camadas, a chamada terra batida, formando núcleos que, com o tempo, eram revestidos com pedras. Em outras fases, a escolha foi por tijolos cozidos em fornos locais, tijolos que se encaixavam como células e permitiam paredes mais regulares. Em trechos rochosos, aproveitava-se a pedra natural. Havia também o uso de briquetes de barro firmados pelo fogo, materiais simples, produzidos ali mesmo, que ganhavam resistência sobre a chama. Essas técnicas não eram apenas tecnologia, eram respostas práticas a clima, recursos e urgência. A mão de obra era heterogênea e muitas vezes forçada. Camponeses foram convocados das vilas próximas, prisioneiros e prisioneiros de guerra foram empregados, soldados e artesãos foram redistribuídos para as tarefas de construção. O trabalho era extenuante. Homens carregando pedras em cestos, formando correntes humanas para subir encostas, costurando a muralha com camadas de terra e pedra. Havia ferimentos e doenças, havia fome em tempos de más colheitas. Muitos não voltaram. O número exato de vidas perdidas permanece indefinido. Há estimativas e registros fragmentados, relatos que se acumulam como fragmentos de memória. O que não desaparece é a constatação de que a obra tem um custo humano profundo, manifestado em mãos calosas, em corpos enterrados longe de casa, em nomes que o tempo apagou. É fácil romantizar construções gigantescas quando se vê apenas a imagem final. Mas as pedras guardam marcas, marcas de corrente humana, de sangue seco, de calos. E entre essas pedras habitava a invisibilidade dos anônimos, artesãos que ajustavam encaixes, mulheres que amassavam barro em pátios improvisados, crianças que corriam entre pilhas de material. A obra foi feita por gente comum, lançada em um esforço coletivo que mesclou coerção e resistência. A história oficial fala de ordens e de planos, a vida real falou em suor e improviso. A muralha não foi só muro, foi sistema. Ao longo de sua extensão se erguiam torres de vigia, pontos altos onde guardas acendiam fogueiras quando viam nuvens de poeira ao longe ou fileiras de tendas no horizonte. Esses braseiros ou fogueiras sinalizadoras formavam uma rede de comunicação primitiva, fumaça de dia, fogo à noite.
Uma mensagem podia percorrer centenas de quilômetros por sucessão de torres, cada uma retransmitindo aquilo que via: um corpo de cavaleiros, uma coluna de saqueadores, a tranquilidade da planície. Em essência, a muralha era um organismo reativo, sentia, transmitia, respondia. Mas as torres também eram instrumentos de controle interno. Portas e passagens regulavam quem entrava e saía. Pontos de verificação serviam para fiscalizar mercadorias, cobrar impostos e vigiar movimentos. O muro dizia algo ao próprio povo: aqui se decide, aqui se vigia. A linha de pedra era, portanto, tanto barreira externa quanto vetor de poder doméstico. Sua presença servia para impressionar e para ordenar. Em muitos momentos, a muralha funcionou mais como espetáculo do que como proteção impenetrável. Ela criou rotinas administrativas, postos de guarda fixos, cadeias logísticas e uma burocracia que gerou controle sobre rotas de comércio e populações locais. Ao longo dos séculos, a muralha mudou de rosto conforme as dinastias e as necessidades de guerra. Onde um reinado precisava apenas de aterros reforçados, outro adicionou revestimentos de pedra e tijolos cozidos. Com a chegada de armas de maior alcance e novas táticas militares, partes da muralha foram adaptadas: plataformas para a artilharia primitiva, drenagens para proteger a base das chuvas, escadas internas e passagens para facilitar o deslocamento das tropas. Essas camadas técnicas nos mostram que a muralha é menos um objeto fixo e mais um arquivo de soluções ao longo do tempo. Cada trecho carrega o DNA do contexto que o moldou. Entre os paradoxos mais notáveis da sua história está o fato de que povos vindos das estepes, durante certas fases, passaram de antagonistas a governantes. Tribos que um dia ameaçaram as fronteiras foram, em épocas posteriores, integradas ao império e até mesmo responsáveis por reformas na própria muralha. O inimigo de ontem poderia tornar-se o artífice de amanhã. Essa oscilação desmonta a ideia de uma muralha com função unívoca. Ela foi, ao mesmo tempo, defesa, instrumento de controle, objeto simbólico e sinal de adaptação política. Mitos surgem naturalmente ao redor de monumentos tão vastos. Um dos mais difundidos é o de que a muralha é visível do espaço a olho nu. Essa é uma ideia poderosa porque alimenta a noção de escala absoluta e, no entanto, não resiste à observação cuidadosa. A muralha, em muitos trechos, perde-se na textura da paisagem quando vista de grande altitude. Seu poder é sobretudo terrestre. O impacto só se revela ao caminhar por ela, ao subir suas escadas, ao perceber as linhas que se perdem nas encostas. Há também histórias populares que falam em ossos enterrados sob as pedras, percepções culturais que expressam a ideia de sacrifício e memória coletiva, mas que devem ser tratadas como relatos de percepção, não como verdades incontestáveis. Hoje, a muralha convive com duas realidades paralelas. Em muitas seções, a restauração trouxe caminhos alargados, corrimões e centros turísticos. Guias explicam, selfies são tiradas, souvenirs são vendidos. Há um turismo que celebra a grandeza arquitetônica e outro que busca a imersão no passado. Em contrapartida, existem trechos abandonados onde a vegetação reclama o que foi tomado. Pedras soltas, buracos, perdas irreparáveis pelo abandono ou por ruínas naturais. Essa coexistência revela um dilema contemporâneo. Como preservar um monumento que é ao mesmo tempo patrimônio e lembrança dolorosa? As imagens que ocupam a cabeça do visitante moderno raramente incluem a dureza do trabalho que ergueu a muralha. Em vez disso, predominam fotos perfeitas, mirantes com vistas amplas, a sensação de conquistar um ponto turístico. Raramente se escuta o som antigo do martelo, o ranger das cordas, nem o choro dos que não voltaram. E ainda assim, a memória persiste nas pequenas coisas, marcas nas pedras, padrões de reparo, relatos antigos que chegam através de documentos e inscrições. A presença dos turistas cria uma nova camada de significado, um encontro entre o espetáculo contemporâneo e a história material. Ao caminhar por um trecho menos restaurado, é possível imaginar pequenas cenas que trazem a história para perto. Um grupo de homens formando uma corrente, passando cestos de barro e pedras de mão em mão. O cheiro forte do barro úmido no amanhecer. Uma sentinela solitária na torre, percebendo uma nuvem de poeira no horizonte, acende um fogo que, como um gesto humano repetido, será visto na torre seguinte.
Uma mulher que amassa argila para fazer tijolos, cujas marcas ficarão escondidas sob camadas futuras. Essas imagens não são invenção, são tentativas de aproximar o presente de uma realidade vivida por muitos. Há também imagens que pertencem ao imaginário popular e que merecem respeito crítico. Dizer que a muralha foi construída sobre ossos é sintetizar uma percepção cultural de sacrifício e opressão. Essa percepção tem valor simbólico e revela um modo de ver a obra, mas, como discurso histórico, precisa ser qualificada. Existem relatos de sepultamentos e perdas, mas o quadro permanece fragmentado. O número de mortos e desaparecidos é, nas fontes, variavelmente apresentado. Por isso, falar de estimativas é o caminho honesto. O que não pode ser negado é o custo humano. A construção mobilizou seres humanos em larga escala, muito submetidos a condições duras, e isso deixou marcas que atravessam gerações. Quando se pensa em legado, duas coisas emergem de forma contundente. A primeira é que a muralha atua como memória física, cicatriz no território que registra conflitos, adaptações e políticas. A segunda é que ela continua a falar, embora numa língua diferente, ao mundo contemporâneo. Para o turista, fala de grandiosidade e paisagem. Para o historiador, fala de estratégias e tecnologia. Para as comunidades locais, fala de continuidade e perda. O desafio é ouvir todas essas vozes sem reduzir a muralha a um único significado. Ao final da visita imaginária, há um gesto simples que o roteiro pede: olhar as pedras com atenção. Cada bloco assentado carrega camadas de histórias, decisões e custos. Reconhecer isso não é transformar um monumento em objeto de culpa perpétua, mas recuperar a complexidade que o construiu. Ver a muralha apenas como atrativo turístico é legítimo. Lembrar também do suor e da coerção envolvidos é coisa de responsabilidade histórica. A Grande Muralha continua sendo hoje um lugar de paradoxos, uma linha que pretendeu separar e que agora atrai encontros, um projeto de defesa que foi também aparato de controle, uma obra de poder que dependeu sobretudo de pessoas anônimas. Se algum dia você estiver ali, suba uma série de degraus menos visitadas, sente-se e escute o vento. Pense nas fogueiras que tiveram a mesma função de alerta. Pense na mão que segurou uma pedra e na vida que deixou de ter continuidade. Olhar assim transforma a experiência, não porque tira o encanto, mas porque acrescenta peso e dignidade ao que alcançamos, contemplando a dimensão humana por trás da pedra. A história da muralha não se encerra no passado. Ela continua a ser reescrita pelas políticas de restauração, pelas decisões de conservação, pela memória coletiva e pelo turismo. Ao conhecê-la por dentro, podemos escolher entre repetir narrativas simplificadas ou assumir a complexidade, medo, ambição, técnica, controle, sacrifício e reinvenção. Entender esses segredos é responder de forma séria à pergunta inicial: quanto custa a segurança de um Estado? A resposta nunca será única, será atravessada por vozes diversas e, por isso, merece ser escutada com cuidado. Se você gostou desta viagem por dentro da Grande Muralha, inscreva-se no canal para a próxima história sobre outra obra que mudou o mundo.